Pai Santo e Poderoso, abençoa, Pai, este momento, abençoa, Pai, esta live, Pai, abençoa, Pai, essas pessoas que estão assistindo, Pai, ouvindo, Pai, a Tua mensagem, o Teu amor, Pai, que possa invadir a vida delas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que elas estão te dando, Pai, assistindo, Pai, este momento, elas estão te dando, Pai, legalidade para que a Tua palavra possa entrar na vida delas, Pai, Amém, que elas possam ser cheias, Pai, da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, e que elas, Pai, possam crescer, Jesus, que elas possam florescer, que elas possam dar frutos, Pai, Amém. em o nome de Jesus, Pai, porque quem nos sustenta, Pai, não é o homem, Pai, mas é o Senhor, Pai. Nós te agradecemos por ser o nosso provedor, o nosso Deus santo e poderoso, o Verbo que se fez carne. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É nóis. E aí? Vamos lá? Hoje o pastor deixou para que eu puxasse o assunto e eu vou puxar um assunto que eu li um versículo para ele hoje de manhã, e esse versículo ele veio para mim através de Isaías 33. Depois, se você puder ler Isaías 33, o capítulo todo, para você entender, é um capítulo que parece que está falando sobre a atualidade, a nossa atualidade, entendeu? Eu achei ele muito poderoso, e aí eu falei, bom, então se Deus me deu isso, é para eu dar, né, uma ênfase nisso e estudar isso. E aí, os versículos que me chamaram muito a atenção, Isaías 33, foi o 22, do 22 ao 24, tá? Mas se você puder ler todo ele, a gente não vai ler agora porque senão fica muito maçante. Diz assim, ó: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Amém? Boa noite, João. Paz do Senhor. Tudo bem aí com a família? Manda um abraço para todo mundo aí, viu? Bom, esses versículos, eles me chamaram muito a atenção em Isaías 33, amor. Porque a gente às vezes se fixa em alguns capítulos específicos de Isaías, né? E a gente não busca, de repente, estar lendo os antes, os depois, os capítulos anteriores, ou todo o livro, né? Fortalecendo mais um estudo. E ele me levou para um versículo que eu li para o pastor hoje cedo e eu achei impressionante, que ele está em Tiago 4, 11. Primeiro ele fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, é o capítulo que Tiago fala para o povo, tá? E aí depois, o 11, ele fala assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Aí você fala assim: nossa, meu Deus, mas de julgar e de, né, do que tá falando aqui, de julgar a lei. Mas a gente hoje, entendendo a visão, sabe, que Jesus tem do reino de Deus, da graça, do favor, de sermos favorecidos, a gente compreende esse versículo. Nós sabemos que Tiago, ele escreveu, sim, para todos, mas em específico ele escreveu para os judeus, né? Uhum. E então ele trouxe, por isso que ele trouxe em cima da lei. Mas o que me chama muito a atenção é que nós assistimos um filme, e nesse filme a pessoa, o personagem principal, ele passa por um momento de... Como que eu posso falar, amor? Um momento de... Confusão mental, uma briga, né? É, assim, um momento de
como se ele estivesse no fórum, sabe? Como se ele estivesse numa audiência, um momento de audiência. Tá. Ele e a sabedoria. E nesse filme, ele trouxe, a sabedoria mostrou pra ele e falou assim, mas você quer ser juiz? Você tem sido juiz porque você tem julgado as pessoas conforme as pessoas falam. Você tem julgado as pessoas conforme as pessoas elas andam. Você tem julgado as pessoas conforme as pessoas se vestem. Você tem julgado as pessoas conforme a cor da pessoa, conforme tudo aquilo que mostra a pessoa pelo lado de fora. E você julga a pessoa que ela fala, né? De acordo com aquilo, com o quê? Aí ele fala aquilo que me beneficia. Né? É isso, né, que você quer. Isso mesmo. De acordo com aquilo que me beneficia. Eu não gosto daquilo. Se tá certo, tá errado. Exatamente. Eu sou juiz nesse ponto. Aquilo que tá certo, é pra mim. Aquilo que não é bom pra mim, tá errado. Tá errado até pra outra pessoa. Sim. Não é? Pode a pessoa, de repente, chegar e falar, não, pra mim tá certo, mas pra você não tá certo. Sabe? E aí, eu lendo esse versículo hoje, eu falei pro pastor, eu falei, amor, é isso o que aconteceu naquele debate, naquela audiência. Sabe, muitas vezes nós queremos ser juiz, nós nos colocamos por juiz para julgar as pessoas. Não é o julgamento, amor, de ir ou não para o inferno, ou ir ou não para o céu. Porque isso a gente entende e compreende que isso é Deus quem, sabe, é Deus quem ordena, sabe? Mas o julgamento de você falar assim, essa pessoa não é merecedora, essa pessoa é merecedora. Não, aquela pessoa... Ela, pelo jeito que ela se veste, não, ela é uma ótima pessoa. Você vê que entra com tudo que nós falamos ontem, né? De repente, pra quem perdeu, pode assistir a live de ontem. Né? O que Deus faz, né? O ser juiz, ele tem que ser o quê? Ele tem que olhar a lei e não partir pra lado nenhum. Exatamente. Né? Então, o juiz, ele não parte pra lado nenhum. A partir do momento que esse rapaz, ele se tornou juiz, mas ele se beneficiou, né? Um auto-benefício, ele já é parcial, ele não é imparcial. Ele é onde a palavra de Deus fala aqui sobre a lei. Né? Ele julga a lei, ele está julgando a lei, e não a situação ou o ato em cima da lei. A função do juiz é isso, é falar o que a lei diz. A lei diz isso. Então, né, às vezes as pessoas ficam muito bravas com o juiz e, na verdade, o juiz não é mau, ele cumpre a lei. Exatamente. Né? O juiz está cumprindo com a lei. Então, às vezes... A gente vê pessoas falando assim, porque tal juiz pegou tal pessoa. Existem casos, né? Não é isso que eu quero... Não quero entrar na parte política ou judiciária, mas a gente ouve... honestidade ou a forma da pessoa atuar, né? Mas às vezes as pessoas, elas falam do juiz, mas aí, se você for conversar com o juiz, ele fala assim, não tem o que eu falar, né? Os advogados de acusação e de defesa fizeram o levantamento que é parcialidade dentro da lei. É isso, né? E aí, nesse momento de audiência que ele tá tendo, a sabedoria fala pra ele, então tá bom, já que você quer ser juiz, julgue seus filhos. Escolhe um pra ir pro céu e o outro pra ir pro inferno. E aí ele se vê desesperado, porque ele fala, eu não posso fazer isso. Aí ela começa a mostrar os erros dos filhos. Ó, ele tá mentindo, ó, ele fez isso, ó, ele fez aquilo, mostrando que os filhos não são... santinhos, né? Assim como a gente sabe que o diabo fazia antes de Jesus. Em Jó, né? Se você lê o livro de Jó, é isso, né? Que o diabo entrava na presença de Deus para expor os filhos de Deus na presença dele. Mas isso é Velho Testamento. É Velho Testamento. Tá. Hoje ele não tem mais porque direito. Porque existe hoje, né? um advogado. Exatamente. Que é parcial, ou seja, ele é pro seu lado. Tá? Hoje não tem mais como o diabo estar do lado de Deus mostrando os seus defeitos. Não, porque o local foi aspergido sangue, e sangue de inocente. O sangue de Jesus foi aspergido, então hoje o diabo não entra mais na presença. Ó, que louco. Não é? Então, no momento ali, ela expôs os erros e falou, então escolhe um para ir pro inferno e outro para ser salvo. Louca. E ele se desespera e ele fala, eu não aguento mais, eu não quero mais ser juiz. E ela falou, não, você vai ser sim, agora você tem que decidir. Você precisa. É necessário. Você precisa. E ele fala, não, eu não quero, leve a mim. Ele falou assim, vou eu pro inferno. Leve a mim. Deixa eu aguento, né? Tipo assim, né? Eu aguento o inferno. Você aguenta o inferno? Como que você aguenta o inferno?
né? Então, assim, é muito profundo a gente pensar na gente como querendo ser juiz. E aí você vê Jesus falando isso, né? Jesus chegando para os discípulos falando assim, para onde eu vou, vocês não podem ir, né? Então é a mesma situação, né? Jesus, ele sendo o quê? Se fez pecado por nós, né? Ele olhou se e fez falou assim, não, eu leve a sou. mim, né? Leve a mim, entendeu? Porque eu posso sair. Eles, nenhum deles vai poder sair, mas eu saio. Por isso que a palavra de Deus fala que o seu olhar não mudou mesmo sofrendo, né? O seu olhar não mudou. Cara, você imagina que se o olhar de Jesus tivesse mudado, teria mudado tudo, porque se ele tivesse tido um pensamento de ira, que a palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis, né? Não deixe o sol vir sobre a sua ira, né? Se pôr sobre a sua ira. Se Jesus tivesse um pensamento de ira naquele momento, e nesse momento de ira dele tivesse pecado, as coisas teriam sido diferentes. Ele não teria se feito pecador, mas sim sido um pecador, por pecar. E se ele tivesse ido para o inferno, ele não poderia retornar. Porque o salário do pecado é a morte. Ele não teria se feito pecado por nós, ele mas seria ele teria o pecador. Ele seria pecador. Ele não teria o quê? Por que Jesus ressuscitou? Porque ele não precisava... O salário do pecado é a morte, ele não tem pecado. Eu ouvi um pastor esses dias pregando e falando que se Jesus não tivesse entregado o Espírito dele, a gente hoje iria para Israel, para Jerusalém, para ver um homem que faz 2000 anos que está pregado na cruz e não morre. Não morre. Então ele não morreu, ele entregou o Espírito, porque ele sabia para onde o Espírito dele ia. A confiança dele em Deus foi tão grande, foi tão intensa, foi tão... Não, eu sei o meu propósito. E eu sei que isso tudo é para que pessoas sejam salvas. Sim. É para que o meu reino seja propagado. Então, Pai... Entre os filhos, né? Entre os filhos, vou eu. Vou eu. Tá? Pai, entre você, entre eu, entre algum de nós ir para o inferno, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e foi no seu lugar. A palavra de Deus, como Por isso nós que lemos Deus ontem em é amor. Apocalipse. Nossa, que louco, né? Esse Deus é louco demais. Então, aí eu falei, nossa, como a gente é rápido em julgar e julga, e de repente a gente julga, amor, coisas pequenas que a gente acha que não vem nem, sabe? Ah, não, isso não foi nada. Mas foi sim, você se colocou como juiz daquela pessoa naquele momento e você julgou ela, sabe? Então vamos deixar isso. Nós não somos juízes, aqui a Bíblia fala, Tiago fala assim, ó, e Tiago e Isaías. Então eles concordaram nisso. Sim. Há um legislador, e eles não concordaram porque eram da mesma época, né? Há um legislador. Quem é o legislador? É aquele que faz a lei, não é, amor? Sim. O legislador, o poder legislativo no Brasil é aquele que... Os deputados. Estipula as leis, não senadores, vereadores. Esse é o poder legislativo. Então Jesus, ele é o nosso legislador e é ele quem estipulou as leis. Mas também há um juiz. E o mesmo que é legislador é o juiz. E é o advogado. Justo. Justo juiz. Justo juiz. Como juiz, ele é justo, ele é imparcial. Você quer levar... É por isso que a palavra de Deus fala que... Paulo falou que a lei, né? Lógico que ele fala que é santa, ela é pura, ela é de Deus. Mas se ele não conhecesse, né? Se não tivesse dado a lei, ele não sabia o que era o pecado, né? É por isso que ele fala, porque se for pegar ali, ó, mano, vai ter que derramar muito sangue. Vai ter que derramar muito sangue. Mas aí a lei se cumpriu aonde? Se cumpriu em Jesus, né? Jesus nasceu, cumpriu-se a lei. Cumpriu a lei. Acabou. E por isso que teve um aquilo... novo mandamento. Oi? Exatamente. E tudo aquilo que era contra nós, toda a lei que era contra nós, tudo que era para nos condenar, ele pegou e cravou na cruz por nós. É isso que a Bíblia diz, sabe? Então, a palavra de Deus fala assim, que quando uma coisa se torna velha, ela está perto de acabar. E aí Jesus vem e apresenta o novo pra gente, sabe? Por isso que Deus fala assim que é um novo e vivo caminho, por onde nós hoje vivemos, por onde hoje nós somos merecedores de passar por Jesus e estar por Jesus. Não pela gente, mas por Jesus, sabe? Então, aí você fala assim, mas como que eu não vou julgar as pessoas?
Como que eu vou olhar e sem julgar? Sabe o que Coríntios diz? Sabe o que Paulo diz? Que hoje nós não podemos mais olhar as pessoas, o homem ou a mulher, com olhos carnais, com tipo julgamento de olhar e falar assim, aquela pessoa é um marginal, aquela pessoa eu não gosto, aquela pessoa fez isso errado. Hoje nós temos que olhar com olhos espirituais e ver ele como com olhos espirituais e ver aquela pessoa que de repente no momento você falou, eu vou julgar aquela pessoa. E olhar e falar assim, eu não vou julgar. Porque da mesma maneira que eu fui salvo, da mesma maneira que Jesus não me julgou, eu não tenho direito de julgar aquela pessoa, eu não tenho direito de levantar uma palavra contra ela. Não julgueis pra... Não ser julgado. Aqui tá falando. Se você julgar, você vai ser julgado. Sabe? E não é, você dá abertura, e não é né? Não é por Deus. Não é por Deus que você vai ser julgado. Mas é pelas pessoas. Porque para você julgar, você tem que estar em duas pessoas e falar assim, nossa, eu não gosto daquela pessoa. Nossa, aquela pessoa para mim, pelo amor de Deus, que pessoa mais insignificante. Você sabe qual é o Jesus maior morreu problema, por ele. amor? Sabe qual é o maior problema? As pessoas têm que entender que falar mal dos outros melhora o seu ego. Sabe, quando você fala mal de uma pessoa, isso te faz bem, tá? Momentaneamente, não te faz bem quimicamente, pra sua cabeça, não te faz bem. Mas você se sente saciado, sabe por quê? Porque você fica melhor. É, que nem açúcar. Você come e fala, que delícia, mano. Vai te fazer mal, velho, né? Vai fazer mal. Vai fazendo, vai cedo ou tarde. Ou vai dar uma... ou vai dar uma... Pera aí, irmãos, aí. Ou vai dar cárie, ou vai dar problema aí, alguma coisa vai acontecer, tá? Então, muitas vezes, perceba que falar mal das pessoas acarreta um momento de eu sou melhor que ela, né? Uhum. Entendeu? E Jesus era melhor que todo mundo. E a palavra de Jesus é o seguinte, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Eu sou o único que poderia te condenar, tá? Mas aí Jesus ele fala assim, cara, eu também não te condeno, né? Então assim, a gente tem que abrir sim, começar a pensar que sabe, irmãos, isso daqui, ó, é osso. Você sabia? Tá? Eu não sou dentista não, tá? Estudei pouco essa região, estudei pouco, quase nada, tá? Isso é uma área da odonto, tá? Mas isso daqui, ó, é osso. É a única parte do teu corpo que tem fratura exposta, ó. Fratura exposta. Sabe pra quê? Pra segurar a língua. A palavra de Deus fala assim, que a língua é como se fosse o quê? O leme de um navio. Ó, falou, muda todo Por que ele tá falando isso, né? Mas tá valendo, Deus sabe. Sabe, isso daqui, ó, você pode incendiar uma aldeia, sabe? Um bairro. Você pode incendiar uma cidade. Mas para que você vai incendiar? Em falar de pessoas, em falar das outras, sabe? Esse dia eu estava conversando com as crianças, existe, antigamente, eu assisti esse filme, mas existe uma banda chamada os The Carpenters, né? Os mais antigos aí, ou as pessoas que gostam de música vai saber do que eu estou falando. E um dia um repórter filmou os Carpenters, né? E ele falou assim, estava ali o Carpenter, que era um rapaz, e a sua irmã gordinha. Sabe, irmãos, aquela frase, irmã gordinha, levou ela à morte. Ela teve anorexia e ela foi à morte. Sabe, irmãos, como uma palavra você pode levantar uma pessoa, mas com uma palavra você pode também acabar com ela. Sabe, vamos usar aquilo que Deus deu para nós para incendiar uma nação, sabe, mas pregando o evangelho, pregando as boas novas, sem julgar, sabe, sem fazer o papel que não foi dado a nós. O embaixador não fala mal do local onde ele está. O embaixador não fala. Você pode ver que o embaixador que está lá fora, lá representando a nossa nação, ele não fala mal da nossa nação, né? Porque se ele falar, ele tem que ser retirado, porque ele está contra as coisas. O embaixador da nossa nação que está para fora, ele não vai chegar lá e começar a falar mal das pessoas que estão lá, mas ele vai tentar melhorar. Essa é a função minha e sua. Nós fomos colocados como sacerdote, sabe? A gente está aqui para representar o povo perante a Deus.
Sabe, Jesus é o sumo sacerdote, é aquele que vai fazer, que fez o sacrifício. Jesus já fez o sacrifício, tá? Uma vez feito, acabou, não precisa mais. Mas eles colocam a gente como reis e sacerdócio real, sabe? Povo adquirido. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Jesus, ele soprou sobre nós, irmãos. Em nome de Jesus, Jesus, ele deu para nós. Nós não estamos mais agora no velho homem, no Adão, sabe? Aquele fruto do pecado. Estamos para pecar, mas nós somos uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, que nos permitiu ser justiça de Deus nele. Amém? Ele é o nosso legislador. A palavra de Deus fala assim, ó, não existe nenhuma intercessão entre Deus e os homens a não ser, ó, Jesus Cristo, o homem, tá? Que mesmo sendo que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se tornando em forma de servo, sabe? Então, irmãos, aprenda com Jesus, sabe? A cada dia. Que não seja uma bronca, que não seja nenhum momento de bronca, mas que seja um momento de reflexão. Porque desse filme que a gente está falando, o cara, ele apanha psicologicamente do começo ao fim do filme. Né, amor? Ele apanha, velho, assim, sabe? Uma briga psicológica de perdão, de entender quem é Deus, aonde que Deus atua, sabe? Que hora que eu chamo Deus, que hora que eu falo com Jesus, né? Que hora que eu sinto o Espírito Santo, sabe? Não é tricotomia, dicotomia, eu já falei disso, não é nada disso. Porque não existe essa treta, não pode existir essa treta. Eles são uma unidade, né? Eles são uma unidade. Tá, eu sou filho, mas eu também sou pai. Sou esposo, desculpa. Sou esposo, amanhã eu vou ser avô. E não vou deixar de ser essa pessoa aqui. Mas vou ter atitudes diferentes. Eu tenho atitudes muito diferentes da minha esposa, com meus filhos e com os meus pais. As atitudes são diferentes, né? É isso, irmãos. Sabe? Em nome de Jesus, que você possa entender, ó. Abre a boca para profetizar. Abre a boca para abençoar, né? Abre a boca para falar para as pessoas do amor de Cristo, quem é verdadeiramente o nosso Deus. É esse o nosso papel aqui, né? É levar o amor dele, sabe? E enquanto o pastor estava falando, eu comecei a pensar, nesse filme, a sabedoria, ela leva o homem a enxergar o que as pessoas passaram para de repente estar da maneira que elas estão, sabe? Muitas vezes a gente julga sem ver o passado da pessoa. Sabe? Uma coisa que eu quero deixar claro, não é que agora você, a partir de hoje, você vai olhar e concordar com uma pessoa que de repente tá fazendo errôneo. Coisas erradas, não. Sabe? Aquela pessoa tá adulterando, eu vou olhar, então tá bom, então eu vou abraçar ela e parabéns, eu não julgo você. Não, eu não concordo, mas eu amo você. Porque é isso que Jesus fala, que ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Isso. Entende? Então nós temos que ser assim, amar o pecador, mas abominar aquele pecado. É por isso que nós pregamos o arrependimento, né? Aquilo não é dele, aquilo não é da criação dele, não é do nova criatura que ele tem para viver. Aquilo é uma coisa que foi gerado dentro dele e que está sendo, sabe? Então, não é porque você não vai julgar que você vai concordar. Pelo contrário, hoje você vai amar, orar. Pode não concordar porque não vai de acordo com aquilo com seus princípios e caráter, mas a gente não pode hoje olhar e falar que a pessoa é ruim ou que não é, que vai ser salvo, que não, sabe? Não, a gente ama porque quando eu amo eu expresso o caráter de Deus. Quando eu amo, eu expresso o que Deus fez por mim. Quando eu amo, eu vivo aquele versículo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso, sabe? Quando eu amo, eu tenho que amar de tal maneira, sabe? De tal maneira que eu não enxergue o pecado da pessoa, mas eu enxergue o amor de Deus por ela. Mas a pessoa te fez mal. E aí? A pessoa te fez mal. Perdoa. Perdoa ela antes dela te perdoar. Exatamente. Sabe?
Ah, mas não foi eu que fiz. Perdoa. Perdoa porque tá fazendo mal pra você. Sabe? Não perdoar as pessoas faz mal. O não perdoar as pessoas diz mais sobre você do que da pessoa que te fez mal. Às vezes é um coração cabeludo que o pessoal fala, né? Eu nunca entendi o porquê o coração cabeludo, mas tá valendo. Não, o pessoal fala, a gente segue. A gente fica ruminando coisas que as pessoas lá fora que te magoou nem sabem. Às vezes... Quando eu perdoo, eu libero o que Deus liberou sobre mim, o perdão. E quando você não perdoa, isso te causa doenças. Isso te causa ansiedade, porque aquilo, irmãos, é que nem você guardar mensagens de celular, tá? Seja qual for a mensagem, qual aplicativo você quiser. Guardar mensagens que te fizeram mal, sabe? E aí um dia você pega o celular, você começa a voltar e aí você vê aquela mensagem e você lê aquilo, irmãos, você vai voltar a viver aquilo de novo, sabe? Apaga, sabe? Apaga da memória do celular, apaga da sua memória, apaga em nome de Jesus, porque isso vai te causar depressão, tá? Se for uma coisa passada, vai te causar depressão. Se é uma coisa que pode gerar algo no futuro, vai te causar ansiedade, tá? Então, irmãos, ó, o ontem passou. O amanhã não te pertence. Entrega para Deus. Viva o hoje, tá? Viva o hoje. Sabe? Vamos amar mais, vamos perdoar mais, vamos, sabe? Ah, mas ela me fez mal. Perdoa. Eu não tô falando para você voltar a ser melhor amigo dela. Ninguém falou isso, tá? Eu tô falando pra você perdoar. Faça bem pra você mesmo, sabe? Uma vez eu escutei um pastor falando assim: ame o seu inimigo e mate ele de raiva, né? Ame o seu inimigo e mate ele de raiva. O que as pessoas mais odeiam é a pessoa chegar e falar que ama. O que as pessoas mais odeiam é perceber que a pessoa está bem, sabe? Então, mas vamos deixar esse amor para as pessoas, sabe? Deixa esse amor mesmo transbordar, sabe? O amor de Cristo, ele tem que te constranger de tal forma que você... Não é para você ser bobo, não é para você ser isso aqui não, tá? Mas é para você deixar o amor de Cristo transbordar. Quando você entra no local, as pessoas percebem que algo diferente entrou junto com você. Que te deixou mais feliz, que te deixou mais alegre, que o ambiente ficou colorido, que isso ficou, sabe? É gostoso chegar no local e falar assim: nossa, eu gostei muito de você. Eu não sei o que foi. Aí você lá dentro você fala assim: eu sei, é quem veio comigo. Porque eu não deixo ele sair. Eu não saio de casa sem ele. Não saio de casa sem Jesus. Eu falo: Jesus, ó, vem comigo, né? Eu vou deitar, eu falo: vem comigo. Eu vou fazer alguma coisa, vem comigo, não me deixa sozinho não. Ele nunca vai te deixar. Mas é bom falar, fala mesmo. E sabe, amor, sobre o perdão, esse filme ele é tão completo, não é, amor? Que ele também tem que tratar em perdoar uma pessoa que fez um mal terrível pra ele, sabe? E aí na hora que ele tá executando o perdão lá, e Deus fala pra ele perdoar, ele fala assim: mas eu continuo odiando. Ele falou assim, aí Deus fala pra ele: mas isso não vai desaparecer, mas isso não vai te governar mais, isso não vai mais te machucar. E isso é o perdão. Uma vez eu li num livro e isso me chamou muita atenção, porque eu não entendia o perdão, sabe? Porque eu falo assim: mas tá bom, perdoou e esqueceu. Aí mas como que eu vou perdoar e não vou esquecer? Existe a tecla delete, né? Alt delete. Não. Deleta tudo. Aí no livro a pessoa fala assim: o não esquecer significa que o seu cérebro está ativo e está trabalhando. Mas o não machucar significa que o seu coração está em paz com aquilo. Então, quando eu perdoo, não que eu vá esquecer, mas o meu coração não vai ser mais machucado quando eu lembrar daquilo. O meu coração, ele simplesmente vai estar em paz. A minha mente lembra que o meu cérebro, ele tá ativo, mas o meu coração não me magoa mais. O sentimento que hoje eu tenho aqui, ele não me governa mais. Porque pessoas que não liberam o perdão são pessoas presas. Presas. É o que a Zana acabou de escrever aqui. Perdão não é mérito de quem recebe, mas é liberdade de quem dá. Muitas vezes eu vou abraçar uma pessoa e falar assim: me perdoa.
A pessoa, ela não vai entender, a pessoa ela vai falar assim, eu te perdoo, mas da boca pra fora, mas diz muito de você. Diz muito de você, porque quem liberou perdão sobre você sem você mesmo dizer ou pedir. Ou merecer. Ou merecer. Não éramos merecedor. Nem um pouquinho. Mas ele nos amou incondicionalmente. E a Zana tá assim porque ela assistiu o filme. Eu vi hoje do teu status, mas foi agora que eu vi. Eu estudei essa palavra de manhã, tá? Você falou pra ela ou pra Fabi? Não falei, né, Zana? Eu vi agora, antes de começar a live. Mulheres, que ela tá assim. Mulheres. Eu falo pra ela, não solta a letra, mas Pessoal ela... do Insta, ela tá falando que ela não para de chorar, mas é porque ela assistiu o filme. Tá, mas a gente não vai fazer merchan do filme não, tá, galera? Quem quiser, depois a gente fala, tá bom? E esse filme, ó... É ficção, não é fatos reais, é um filme de ficção. Do livro que eu li e trouxe na quarta-feira, né, amor? A outra aqui. Né, então, assim, é um livro que foi uma ficção e depois disso foi feito um filme, tá? E tem muitos livros de ficção que é muito legal, até você entender. Antigamente a gente lia muito o livro Este Mundo Tenebroso, né? Quem é mais antigo aí, provavelmente aí vai colocar um joinha ou vai dar risada, né? Assim, né? Que eu li, né? Teve o 1, 2, eu acho que tem até o 3, né? Este Mundo Tenebroso, eu só tenho o 1 e o 2. Né? Então, assim, é ficção, aquilo não acontece, né? Não da forma que hoje, com a visão que nós temos, não é daquele jeito, mas é uma ficção, tá? E esse filme também é ficção, mas a gente percebe que a pessoa estava muito baseada na palavra de Deus, né? As frases, as falas, né? O momento que Deus ele tá parado assim, aí o rapaz olha para ele e fala assim, então você tá pegando um solzinho? Ele falou, você não tem noção de quantas coisas eu estou fazendo agora, né? Só por estar parado, tipo, aí a gente, se você pegar isso aí, você pega lá no início e Deus descansou no 7º dia, como assim descansou, né? Deus não descansa, quer dizer, Deus não se cansa, se ele não se cansa, ele não descansa, né? Então é muito bom. E uma coisa que eu comecei a pedir pra Deus, sabe, pro Espírito Santo, porque é Ele que habita em mim. Então eu também tenho que me comunicar com Ele, porque se é Ele que me governa, se é Ele que me guia, eu tenho que me comunicar com Ele para eu saber o que Ele quer. Mas nesse filme a gente vê que o personagem ele trata o Espírito Santo muito distante, uma coisa muito desconhecida, né? E eu comecei a orar e falar assim, Espírito Santo, eu não quero que você seja um estranho na minha vida, mas eu quero te conhecer. Porque eu te conhecendo, eu sei que eu vou estar, sabe, no centro da vontade de Deus. Porque se é Ele quem é o meu conselheiro, o meu guia, o meu encorajador, então eu quero conhecer. Amém? Então, vamos terminar por aqui mesmo? Quer ler mais alguma coisa, amor? Só quero terminar com Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Exatamente. Curtiu? Ficou bom? O que você queria? Fechou. Concluiu, não tava... Concluímos. Olhe com o olhar de Cristo. Quero ser como Jesus. Tudo depende do ponto de vista, como a gente lê o livro e a gente entende que tudo depende do ponto de vista. Se você quer olhar tudo como uma coisa ruim, você só vai enxergar coisas ruins. Mas se você quer enxergar tudo pelo reino de Deus, pela ótica do reino de Deus, pela ótica de Cristo, tudo na sua vida vai realmente ser aquilo que tudo coopera para o seu bem. Amém. Amém? Galera, daqui a pouco o vídeo tá no YouTube, tá? Dá uma força pra gente lá. Manda pros seus contatos, pra grupos, pro pessoal entrar, se inscrever. Acredito que em nome de Jesus essa semana a gente consegue legalizar não, né? Não. É liberar, Isso. né? Legalizar, a igreja tá faltando alguns papéis, vistoria. tá? Falta a vistoria dos bombeiros, tá? Então eu acredito que essa semana eu consiga fazer essa vistoria para legalizar e ter a quantidade de pessoas para que a gente possa entrar com o decreto do prefeito, tá bom? Então o prefeito já deu o decreto, então para mim entrar com toda essa permissão, com toda essa papelada, tá bom? Então eu acredito que terça-feira, em nome de Jesus, mais tardar quinta-feira, eu já esteja com esses papéis em mãos e aí a gente já começa o nosso
Glória a Deus. Culto em casa, tá bom? Irmãos, em nome de Jesus, então, daqui a pouco tá no YouTube, dá uma força, vou falar de novo. Entra, se inscreve, comenta os vídeos, dá um joinha lá, manda pros seus contatos, porque a gente precisa chegar a 1000 inscritos, Se tá te bom? edificou, edifique a vida de outras pessoas Amém. que nós não podemos edificar. Que poderemos assim, né? Exatamente. Só dessa forma. Você é o canal para que isso chegue a pessoas que nós não podemos A levar. gente não vai conseguir chegar perto. Aí você manda, a gente chega, tá bom? Por favor, dá uma força lá. Que também, se você não quiser falar, não vou fazer, a gente vai fazer, tá bom? Tá bom? Porque eu tô decidido e eu te perdoo por causa disso. Valeu, galera. Um beijo, é nóis, um gente. beijo, Deus Boa abençoe. semana para vocês. Que a santa paz do Amamos nosso Senhor vocês. Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Amamos todos Ótima vocês. semana abençoada. Que o Senhor Jesus já está preparado para você uma semana Amém. de vitória, de paz, de honra, de glória, tudo no nome para Ele ser exaltado e você ser colocado sempre, porque você já é o cabeça e não cauda. Levante Amém? amanhã declarando que você é grandemente abençoado, profundamente amado e altamente favorecido. Amém? E viva isso. E fala, Amém? eu sou filho amado ou filha amada. Viu? Um beijo. Amamos vocês. Beijo, gente. Quarta-feira é nóis. Mesmo bate canal, bate. Um beijão. Valeu, galera. Beijo. Amém.